Agora, se você é daqueles que tem que ficar grudado no celular durante o expediente de trabalho, muito cuidado, porque a má postura pode levar a problemas sérios de saúde. Esse é um dos assuntos do nosso quadro Eu no Trabalho de hoje. Quem conta pra gente, traz as dicas, é a Júnia Vasconcelos. Hoje em dia, né, Júnia, todo mundo ali, ó, o tempo inteiro no celular, ali no computador, então tem que tomar cuidado com essa região aqui, né, as costas, o pescoço, porque realmente pode dar uma dor daquelas, né? Bom dia. Com certeza, Natália. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, só para o pessoal de casa ter ideia, a cabeça numa postura normal, né, ali reta, pesa cerca de 5, 6 quilos. Quando inclina ela para frente, que é o que geralmente acontece quando a pessoa vai olhar o celular ou senta de forma errada no computador, esse peso ele fica 5 vezes maior, ou seja, chega ali entre 25 e 30 quilos. Então imagina só, né, o pessoal da academia pegar uma anilha de 25 quilos e colocar aqui nessa região. É esse o peso, a sobrecarga aqui na coluna cervical. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui do que é o errado, o que é o certo, mas antes disso eu vou conversar aqui com o Daniel Santos, que é o professor de Educação Física, que vai falar para a gente um pouquinho das consequências, né, da pessoa sentar da forma errada, manter a cabeça inclinada para frente, as consequências a médio e longo prazo. Traz para a gente, por favor. Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, pessoal. Quando a gente passa muito tempo nessas posturas inadequadas, faz com que a gente gere muita fadiga e desconforto. Isso pode afetar até na nossa produtividade, certo? A gente fica com aquele desconforto, desfoca um pouco das tarefas do trabalho e isso a longo prazo pode deixar a gente com uma doença mais crônica e até incapacitar para o trabalho. Então é importante a gente seguir essas dicas para que a gente mantenha isso a longo prazo, uma saúde lá na frente, no trabalho. Agora a gente vai mostrar na prática, então a Rafaela está aqui, né, no ambiente de trabalho dela, e a gente vai mostrar o que está errado, por exemplo, na posição que ela está hoje, nesse momento, sentada, que é a forma como ela está. Vamos falar para o pessoal de casa e mostrar o que está errado e como pode ficar certo. Sim, é muito importante a gente, quando a gente fala lá desde lá da cervical, a gente começar até mesmo pela base, tá? Então a gente vê muitas pessoas que trabalham com os pés um pouquinho pendurados, né? Isso dificulta a circulação das pernas, a gente já está numa condição que estamos sentados, então dificulta a nossa circulação. Então é importante que ela tenha o apoio nos pés. Geralmente pessoas com até 1,60 de altura vão precisar desse apoio. Para quê? Para que a gente possa ter, desde lá de baixo, o alinhamento da coluna, tá? Então a gente olhando aqui para a tela desse notebook, ele está muito abaixo, deixando baixo a linha de visão dela, onde faz a flexão da cervical, que é aquilo que a Júlia falou. Vai gerar uma pressão de até 30 quilos na cervical dela, gerando desconforto e dores. Isso no decorrer da semana faz com que ela tenha um desconforto maior e dores maiores, tá? Então é importante que a tela do monitor esteja no topo superior da linha dos olhos dela. Tá? Isso faz com que o alinhamento da coluna se mantenha e também tentando deixar a tela sempre de frente para o colaborador, para a pessoa que está trabalhando. No caso dela aqui, que está com duas telas, ela pode até trabalhar fazendo uma rotação da cervical, né? Olhando de um lado para o outro. E isso não é uma condição que também não é muito adequada, tá? O ideal é que as telas estivessem no campo de visão dela, no meio do campo de visão dela, e que ela pudesse ver todas as duas telas no mesmo ângulo, sem precisar movimentar a cabeça durante várias vezes ao dia. Eu vou até passar o celular, não sei se é o dela não, mas por exemplo, né, Rafaela, como que você seguraria o celular? Olha só, essa não é uma posição ideal, né, professor? O celular é uma condição hoje nossa diária, né? Então a gente imagina você passar, assim, o brasileiro hoje passa de 2 a 3 horas olhando para a tela do celular, em redes sociais ou até mesmo no trabalho. Então imagina a condição dela, que ela está gerando essa pressão aqui na região da cervical e também ela já passou, vamos dizer, várias horas do dia trabalhando nessa posição. O ideal é o quê? Que ela eleve um pouquinho esse celular, eleve na linha, um pouquinho mais na linha dos olhos, para que ela tenha mantido aqui a região da cervical neutra na posição natural da coluna, tá? O ideal, uma dica muito importante que a gente passa para o pessoal, imagina ela passar várias horas assim. No momento de pausa dela, a gente deixar o celular e fazer alongamentos, que a gente faça compensação desse movimento ou dessa postura que ela já está há várias horas, né? Então a gente poder fazer uma extensão da cervical, olhar para cima, fazer alongamentos dinâmicos, tá? Que faça compensar o tempo que ela já passa aí nessa condição que é precária para a cervical dela.
Rafaela. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas, obrigada também pela participação da Rafaela. É isso então, né, Nath? Algumas dicas aí para evitar as dores e, como ele disse, se a gente manter aí e não fazer essa correção da postura, pode ter aí consequências bem mais graves. Volto com você no estúdio. Tem que fortalecer essa região, fazer um alongamento. Obrigada, viu, Júnior? Aqui também no estúdio, a gente fica com o olho no tablet, um olho no celular quando chegam informações novas, notícias novas, então o tempo inteiro olhando para cá e para cá. Então essa região também a gente tem que tomar bastante cuidado e preservar, né? Não só eu, mas todo mundo aí que está acompanhando essas dicas valiosas que a gente trouxe para você no quadro Eu no Trabalho.